Bom dia. Tudo bom com vocês, pessoal? Acordaram aí? Já vamos de novo lá para aquele pedaço lá que a gente estava para desenrolar o nó. Vocês leram que nem eu pedi? Se tiver lido aquela parte lá de novo, talvez tenha ficado mais claro. Olá, olá. Tá sonâmbula aí? Força, vamos lá. Aguardar só mais um minutinho. Agora a gente está entrando realmente na parte de conta do negócio e aí vai complicando um pouco mais. Mas perceba, já vai se acalmando, não fica nervoso, não fica nervosa, porque a gente está trabalhando com divisões só, multiplicações. Não vai ser uma coisa absurda. Você sabe fazer divisão e multiplicação desde que você era pequenininho. Nossa, o jornalista tá ruim de novo. Bom dia, Murilo. Então vamos lá? Bem, só a rinite que atacou agora. Na segunda-feira provavelmente é feriado, tá? Eu só queria pedir para que hoje é 4, né? Tá certo? 5, 6, 7. 7 de setembro, né? Eu gostaria muito de pedir para você ficar em casa, tá? Por favor. Eu sei que a gente viu aí nas reportagens aquele povo louco indo para a praia, mas nós ainda estamos em pandemia, tá? Ainda tem gente ficando doente e ainda tem gente morrendo, infelizmente. Então, por favor, fica em casa, tá? Não fica tentado, como diz meu pai falou assim a mim, ai, esse povo, né? A gente fica achando que a gente tá errado. É, a gente não tá errado, a gente tá certo de ficar em casa, tá? Fique em casa, por favor. Mesmo que alguém venha aquela vozinha, ai, mas tá todo mundo saindo. Que se dane os outros, fique em casa você. Você sobrevive, os outros morrem, tá bom? Fora que, além disso, você contribui para acabar com essa situação logo. Não vai pra praia, por favor. Por favor, fique em casa. Eu sei que dá vontade de passear, tá, que tá todo mundo cansado de ficar em casa, mas se você não ficar em casa, a gente vai ter que ficar em casa mais tempo, né? Vai ficar preso mais tempo. E corre o risco de a gente perder pessoas que a gente gosta, né? Então, por favor, fique em casa. Tudo bem, Alanis, mas é que tem gente teimosa. Vocês viram a reportagem segunda-feira sobre como é que foi o domingo lá em Santos? Aqui eu não vi no Guarujá, mas em Santos você via aquela praia lotada como se fosse um dia normal. Eu fiquei chocado a hora que eu vi. Então, por isso que eu quis dar esse recado aqui, porque se a gente fizer daquele jeito de novo, agora que vai ser feriado prolongado ainda, acabou. Vai ficar todo mundo doente e o negócio vai piorar em vez de melhorar. Todos esses meses que a gente ficou em casa não vão servir de nada, tá? Bom, gente, vamos lá então. A gente vai voltando então para onde nós estávamos. Aqui, eu estava dando uma passada já na próxima parte. A gente estava na intensidade da corrente elétrica. Deixa eu só chamar aqui este. Melhor aqui.
Pronto. De volta. Por aqui não. Ok. Então, como eu dizia, a gente estava aqui nessa parte, né? A gente estava vendo essa fórmula que assustou uma galera aí na última aula, tá? Se você fez o que eu pedi e deu mais uma lida, você viu que não é um bicho de 7 cabeças, na verdade, né? É mais simples do que parece. Então, eu vou só dar uma retomada aqui e vou seguir em frente também para a gente manter o nosso aqui, a rotina direitinho, tá? Eu acho que nós estamos muito bem. Agora que nós temos, depois a gente voltou das férias, né? Com as 2 aulas, a gente está mantendo agora um ritmo muito bom, tá? Eu conversei, inclusive, com a professora de laboratório. Ela me falou que já está fazendo as experiências com vocês, o que é muito bom, tá? Para que assim fixe melhor ainda por cima, não só teoricamente, mas como uma maneira mais prática, né? Então, preste bastante atenção no como ela está explicando para você a matéria também, tá? Visualize, né? Que no dela dá para ela visualizar um pouco mais fácil, tá? E se você tiver com dúvidas, você fale para a gente, né? Para você não continuar com as dúvidas, seguindo em frente, porque nós vamos estar só colocando mais informações e mais informações. Eu venho falando para vocês desde o 6º ano, né? Aquele velho ditado da minha avó que diz, né? Peraí, que tem aluno no 6º ano. Só porque eu falei 6º ano, tem aluno no 6º ano entrando. Confundindo a data, que não apareceu ontem na aula. Então, minha avó já dizia para a gente fazer primeiro o alicerce, né? Primeiro a parte básica, depois o restante. Gabriel, saiu já. Que bom. Gabriel, que aula do 9º ano. Pronto. Tá? Então, faça isso. Vai auxiliar muito em você. Tá bom? O que a gente estava vendo aqui? Aqui nós estávamos entendendo, aprendemos uma nova grandeza, que é a intensidade da corrente elétrica. Tá? Nós sabemos já que a corrente elétrica acontece quando temos um fluxo de elétrons, né, passando por um condutor. Né? O condutor é o fio. Os elétrons, eles são normalmente fornecidos por uma pilha, no caso que nós estamos aprendendo até agora, né? Então, essa pilha vai fornecer esses elétrons, né? Ela consegue transformar energia química em energia elétrica, e esses elétrons, que são elétrons livres, vão percorrer esse fio até chegar a um outro ponto, né? E isso acontece porque existe uma diferença de potencial elétrico, ou também chamada de tensão elétrica, por conta do acúmulo, né, das cargas elétricas nessa pilha, tá? Então, porque existe a diferença de tensão elétrica, é que eu posso... A diferença de tensão elétrica, não, desculpe. Porque existe a diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, é que existe o fluxo de elétrons. É isso que estimula esses elétrons a percorrerem o fio condutor, tá? Então, quando eu falo agora em intensidade, eu estou falando de, igual a gente falava lá no passado com força, esse ano também, né, que a força tinha intensidade, era o valor, né, o quanto que eu tinha daquele negócio. Né? Então agora a gente vai calcular a intensidade dessa corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica é o fluxo de elétrons. Né? Se a corrente elétrica é o fluxo de elétrons, e eu quero calcular a intensidade dela, eu preciso saber quantos elétrons estão passando naquele fio num determinado período, porque é o período que eu quero saber dessa intensidade de corrente elétrica, tá? E aí, não basta só saber isso. Como é uma intensidade da corrente elétrica, eu preciso considerar qual que é a carga elétrica de um elétron só. Então é isso que essa fórmula nos diz. O N representa o número de elétrons que está passando naquele lugar. O E é um número fixo. Sempre vai ser esse valor horroroso que a gente viu na semana passada. Ou melhor, na segunda-feira. Né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Que esse valor é a carga elementar do elétron. Então, é a carga elétrica de um elétron. Tá? Me perguntaram na outra aula como é que isso tinha sido definido. Eu até fui atrás porque eu também não me lembrava direito como que era a experiência.
E é uma experiência complicada para passar aqui, mas se você tiver interesse, procura lá sobre a experiência do óleo, tá? Mas tem muitos detalhes que não vêm ao caso para a gente aqui no nono ano. É bem complexa, na verdade. Mas houve a possibilidade, então, de estabelecer qual que era a carga elétrica de um elétron, tá? Tem bastante gente entrando aqui, peraí. Tem bastante gente. A Nicole, várias vezes. Acho que agora ela conseguiu entrar. Pronto. Tá? Então, eu preciso saber, essa parte de cima aqui, N vezes Z, está calculando, então, a carga elétrica total que eu estou tendo naquele lugar. Porém, eu preciso considerar um período de tempo, um intervalo de tempo. Por isso que eu divido essa carga total aqui pelo intervalo de tempo que me interessa, tá? Então, eu estou, novamente, eu estou calculando quantos elétrons tem, multiplicando isso pelo valor da carga elétrica de um elétron, para saber, né, a carga elétrica total ali, e dividindo pelo tempo, porque eu quero saber somente naquele período, naquela parte daquele fio. Tá? Com isso, eu consigo calcular, então, a intensidade da corrente elétrica. Tá? Mas não é só assim que a gente vai calcular. Essa aqui é a maneira mais difícil, eu diria. Tá? A gente começa pelo difícil para ver o fácil depois. Tá? É isso essa conta, pessoal. Vamos pôr ela em prática agora? Vamos fazer aqui assim. Antes disso, eu havia terminado aqui falando que se a carga elétrica de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, para eu ter 1 coulomb, né? Para que eu chegue numa carga elétrica de 1 coulomb, eu preciso de 6,25 vezes 10 a 18ª elétrons. Então, eu preciso de muitos elétrons para ter um valor grande de carga elétrica, né? Um valor grande, 1 coulomb. Esse é o valor grande, porque esse valor aqui é pequenininho, tá? E esse texto aqui também está nos dizendo que se é 1 coulomb de cargas elétricas atravessando o fio a cada 1 segundo, então, ó, aqui em cima deu 1 coulomb, aqui embaixo deu 1 segundo. 1 dividido por 1 vai dar que a intensidade da corrente elétrica é 1, né? Porque 1 por 1 é 1. Mas é 1 o quê? 1 ampere, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica a gente calcula em amperes, tá bom? Então, se eu tenho 1 coulomb por segundo, é a mesma coisa que 1 ampere. 2 coulombs por segundo são 2 amperes. 3 coulombs por segundo, 3 amperes. Tudo bem? 3 amperes, né? A gente não fica fazendo... É que a gente costuma usar o plural nas nossas unidades de medida, né? Vamos ver se vocês entenderam agora. Por favor, me respondam aqui, tá? Então, olha só. Aqui temos um carro, né? E ele conta assim pra gente. Você sabe o que é um fusível? Trata-se de um dispositivo utilizado para impedir uma sobrecarga em um circuito... Desculpe. Que uma sobrecarga em um circuito danifique quaisquer de seus componentes. Por esse motivo, costuma-se utilizar fusíveis em diversos tipos de instalações elétricas, como edifícios comerciais, residenciais e industriais e em veículos automotores. Para você entender como eles funcionam, observe um fusível comumente utilizado em aplicações automotivas. Tá aqui o nosso fusível. Aí vem assim aqui embaixo na legenda. É interessante solicitar a um adulto que abra a tampa de uma caixa de fusíveis de um carro para você ver um fusível de verdade. Ela está geralmente localizada próximo ao volante, região por onde passa boa parte da fiação que alimenta o sistema de monitoramento do automóvel e os controles do painel, do ar-condicionado, do limpador de para-brisas. Toda a parte elétrica do seu carro, né? Como é possível observar, o fusível é um bipolo. O que é um bipolo? Bipolo elétrico é todo dispositivo elétrico que apresenta dois terminais. Dois terminais. É o caso, por exemplo, das lâmpadas, das pilhas, das baterias e de muitos eletrodomésticos. Seus polos estão ligados por meio de um fiozinho que é constituído de uma liga de baixo ponto de fusão. O que era fusão mesmo?
que era fusão mesmo? Sexto ano. Ninguém lembra o que é fusão? Ai, se o professor de ciências de vocês visse, hein? Ele deve ficar tão bravo. Ninguém responde. Ó. Gente, ou tá todo mundo dormindo. Eu vi, Melissa, calma. Ou tá todo mundo dormindo, ou ninguém lembra aquilo que a gente viu tantas vezes, né? Cadê o Luiz aí? Gente, fusão do sólido pro líquido, tá? Não, não, senhor, Cauã. Passagem do sólido pro líquido, por favor. Do líquido pro sólido não é isso não, Cauã. É solidificação. Ah, bom. Ah, então falou que ele sabe, sim. Então tá, não me assusta. Então tá. Seus polos estão. Por que eu perguntei? Porque ele está com baixo ponto de fusão. Vocês devem ter visto isso agora em química ou vão ver, tá? O ponto de fusão, a gente agora vê isso no sexto ano, já ensinei para as crianças agora com a apostila nova. É o ponto, então, que vai acontecer, né? A temperatura específica que um determinado objeto, corpo, etc., começa a entrar em fusão, né? A água, por exemplo, é a quantos graus que a água começa a entrar em fusão? Sim, gasoso com S. Qual é a temperatura que a água entra em fusão? 0 graus. Isso aí. Ok. Tudo bem, Giovanni e Cauã. É isso aí. Então, ele tem esse baixo ponto de fusão justamente para derreter. Logo, né? Quando a corrente que o atravessa é mais intensa, olha lá, corrente, intensidade da corrente, do que poderia danificar o circuito, o fiozinho interno aquece tanto que derrete e se rompe. É para isso, ele é feito para estragar, literalmente, tá? Interrompendo a corrente naquele trecho do circuito. Ele estraga para justamente evitar que chegue essa corrente maior do que deveria nas outras partes e danificar o resto dos seus circuitos. Aí vamos lá, agora é hora de pensar a conta. Por favor, gente, me responda para eu ver se vocês estão entendendo, tá? Suponha que determinado fusível só permita a passagem de uma corrente de 20 amperes. Então, ele só deixa até 20 amperes, tá bom? Letra A. Qual é a carga elétrica em coulombs que passa pelo fusível a cada segundo? A carga elétrica em coulombs. Não precisa fazer conta, ó. Tá vendo? Não tô fazendo nada. E aí? Eu dei a dica mora, né, Alanis? 20? Mas 20 o quê? E aí, gente? Eu vou começar a exigir que vocês abram a câmera para ver se vocês estão acordados, porque fica difícil assim, né? Eu vou supor, então, que vocês estão só não querendo responder, né? Mas são 20 coulombs por segundo, né? Por quê? Porque nós vimos aqui que quando aqui, ó, é 20 amperes, significa que aqui em cima deu 20 e aqui é 1 segundo, né? Então, são 20 coulombs por segundo. Opa, passei. Tudo bem, Melissa. Você já conversou comigo hoje, eu vi. Então, 20, escreva. 20 coulombs por segundo. 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo, tá? Então, 1 ampere é a intensidade da corrente elétrica.
Se eu quero saber essa intensidade da corrente elétrica em coulombs aqui, e ele te deu, já era 20 amperes, então é 20 coulombs por segundo. A cada 1 segundo estão passando 20 coulombs nesse fio. Pelo menos naquele trecho do fio que a gente está pensando. Agora, tem que fazer conta. Qual é a quantidade de elétrons correspondente a essa corrente? Vamos chamar a luzinha aqui, para a gente fazer essa conta. Então, ele quer saber... Peraí, desculpa, vamos reler aqui. Ele quer saber o quê? Qual é a quantidade de elétrons que corresponde a essa corrente? Então, quantos elétrons tem nessa corrente elétrica que ele falou? Então, a intensidade da corrente elétrica era 20 amperes, né? E a gente viu que 20 amperes é a mesma coisa que 20 coulombs a cada segundo, correto? Nós temos aquela fórmula lá que a gente já viu, que diz que a intensidade da corrente elétrica é o número de elétrons vezes a carga elétrica de todos os elétrons, né? De um elétron, melhor dizendo. Vou pôr o parênteses aqui, porque eu vou dividir tudo isso, apesar de que a ordem aqui não muda, né? É multiplicação. Não precisa. Dividido por o ΔT. Então, ΔT. Então, essa é a nossa fórmula. O que eu já tenho dessa fórmula? Eu já tenho o I, gente. Então, o I tá ali, ó, é 20. Ou 20 amperes ou 20 coulombs, já, se você quiser, né? Eu quero saber o número de elétrons. Não é verdade que eu quero saber o número de elétrons? Eu sei quanto que é a carga elétrica de um elétron? Sim, eu falei para vocês que ela é constante, não muda. Então, ela aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ah, eu não vou decorar isso nunca. Não, a gente pode olhar na apostila. Tá? Ah, professor, mas ali tinha o ΔT. Tinha mesmo. Só que olha só, se eu considerar que eu estou usando esse aqui, ó, eu já estou falando que é em 1 segundo, então não preciso desse ΔT. Tá? É como se eu já estivesse trabalhando com o I e o delta aqui, já de uma vez só. Então, eu estou dizendo que 20 coulombs é a mesma coisa que alguma quantidade de elétrons multiplicada por 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu descubro isso aqui, então? Né? É só dividir. Então, o número de elétrons vai ser 20 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nossa, que coisa horrorosa. Na verdade, não, gente. Não é horroroso. Dica do dia. Para você trabalhar com notação científica, que é isso daqui, fica mais fácil quando tudo está em notação científica, né? Então, o 20, como é que eu transformo o 20 numa multiplicação da base 10 aí? 20 é o quê? Vai ficar assim, alguma coisa vezes 10 elevado a sei lá o quê. Como que seria o 20? Não? Se eu quero transformar... Ah, obrigado. Ufa. 2 vezes 10. Vamos fingir que ali em cima do 10 tem um 1, tá? Que está elevado à primeira, que é 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai facilitar na hora da divisão, tá? Aí aqui 1,6, de novo, vezes 10 elevado a menos 19. Por quê, gente? Ó, eu sei que é difícil de ver aqui, mas não dá para fazer de outra forma. Agora, como é que eu faço divisão quando eu tenho duas potências aí, né? Dois números em notação científica. Primeiro eu vou, né, dividir este aqui, os inteiros, né? Quer dizer, esse aqui não é inteiro, mas esses dois números aqui. 2 dividido por 1,6. 2 dividido por 1,6 vai dar quanto? 1,25.
Dá 1,25. Beleza. E o resto da história? Agora, eu sei que tem que estar vezes 10 elevado a o quê? É isso aí, Melissa. Muito bem. Agora eu vou subtrair as potências. Por quê? Porque eu estou trabalhando com potências na base 10. Né? Então, divisão de potências, eu subtraio. Então, fica... Por isso que eu separei aqui, para você lembrar disso. Então, vai ficar de cima menos a de baixo. Então, como que é? É 10, quer dizer, é 1, né? Que a potência aqui em cima é 1. 1 menos 19. Quanto que dá? 1 menos 19. É 10 elevado a 1 menos 19. Não, gente. Eu vou falar, professor, que vocês não sabem fazer subtrair coisa, conta de menos. É 1 menos 19. Quando eu tenho menos na frente de um número que tem menos, o que acontece? Vira uma soma, né? É elevado a 20. 1 menos 19 é a mesma coisa que 1 mais 19. Então, é 1,25 vezes 10 elevado à 20ª. Difícil, né? Não, não é nada de 19 menos 1. É 1 menos 19. Aí fica 1 mais 19. Tá? O quê? Qual que é a unidade aqui que a gente vai pôr? Elétrons. É isso que a gente está descobrindo, né? Elétrons. Tá? Então, o que esse exercício mostrou pra gente? É isso aí, Giovanni. Pôs no parênteses para ficar mais fácil. Esse exercício disse pra gente que quando eu tenho a intensidade da corrente elétrica de 20 amperes, eu tenho, na verdade, então a mesma coisa, que é 20 coulombs por segundo. Quantos elétrons tem nesse tipo de intensidade? Eu tenho 1,25 vezes 10 elevado à 20ª elétrons. Então, você anda aqui 2 casas e acrescenta mais 18 zeros. 18 zeros depois do 5. Tá bom? Esse é o valor. Essa conta é considerada fácil? Você dividiu 2 por 1,6. Na verdade. A parte da potência você tem que saber, que é só subtrair. Você não sabe subtrair? Você não sabe fazer continha de menos? Desde quando você aprendeu a fazer continha de menos? Na verdade, você fez uma divisão e uma subtração. O negócio aqui é o raciocínio. Tá bom? Então, em uma corrente elétrica de 20 amperes, eu tenho 1,25 vezes 10 elevado à 20ª elétrons. Ou, para quem gosta de números bonitões, né? 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse número aí. Tá bom? Não escreva esse número, ele é feio. Tá aqui a resposta. Eu posso seguir em frente ou vocês precisam de mais um tempinho? Alguém tem dúvida? Quer perguntar? Agora é a hora de perguntar. Ninguém fala nada. Posso seguir? Então tá bom, obrigado. Eu vou fechar aqui então. Ixi, peraí. Faz assim que é mais fácil. Já? Nossa, eu fiz o primeiro exercício só. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos. Então aqui é o valor que você coloca aquele valor e põe a conta, por favor, hein? Vamos introduzir aqui mais uma informação. Vocês já trabalharam os resistores com a professora no laboratório? Sim? Então eu quero ver, hein? Então, bom, mesmo assim eu vou devagarinho aqui, tá? Aqui ele vai introduzir para a gente o que é um resistor e o que é a resistência elétrica, né?
Então, vocês já estão me dizendo aqui que vocês já sabem, né? Alguma coisa sobre isso que a professora já falou. Mas aqui ele vai introduzir você seguindo esses pontos aí que são importantes da gente considerar, tá? Então, olha lá. Eu vou citá-los ali que eu acho importante mesmo. Primeira coisa. César deve estar com a internet ruim, que está entrando e saindo. Não, aqui não vai ter tabela colorida, não. Eu não sei que tabela colorida é essa que vocês estão falando. É algum dos valores prontos já? Dos resistores? Enfim. Então, olha lá. A primeira coisa diz assim, né? A finalidade de uma pilha é transformar energia química em energia elétrica. Nós já sabemos isso. Mas a gente tem que lembrar que, nesse momento, não é só esse tipo de energia que está sendo transformada. Existe também a transformação de energia em calor. Também calor também é uma energia, né? Então, parte dessa energia é dissipada na forma de calor. E a outra parte é transformada em energia luminosa. Uma lâmpada, obviamente. Os fios são os elementos responsáveis por conectar a pilha à lâmpada e transportar energia elétrica. Por isso que a gente chama ele de condutor. Nessas condições, né, quando eu tenho os fios ligando aí essa nossa pilha e a nossa lâmpada, estabelece uma corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, que são as partículas portadoras de carga elétrica. Tá vendo? Ele tá retomando tudo que a gente já falou. Quanto maior, aí vem, quanto maior a quantidade de elétrons e mais rapidamente eles se movimentam, mais intensa é a corrente elétrica estabelecida. Então, a corrente elétrica está totalmente ligada com a quantidade de elétrons e a velocidade que eles estão percorrendo esse meu condutor. Tá? Quanto mais rápido e mais elétrons, maior a intensidade da corrente elétrica. Quando se estabelece corrente elétrica nesse circuito, podemos resumidamente afirmar que boa parte da energia elétrica gerada... da energia elétrica gerada na pilha é transportada por meio do fio até a lâmpada, que transporta parte dessa energia em energia luminosa. Tanto a pilha quanto os fios e a lâmpada dissipam energia para o ambiente. Então, essa aqui são as premissas que a gente precisa considerar, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a entender um pouco melhor o que vai ser, né, esse processo daí que a gente tem da tensão elétrica. Mas eu vou só falar aqui, porque a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, que está relacionado com uma grandeza chamada trabalho, que a gente não vai estudar agora aqui no fundamental, tá? Mas, ó, ele diz assim pra gente. Uma pilha de 1,5 volt, ela é chamada assim, então, porque ela tem a capacidade de transformar 1,5 joule de energia química. Então, joule é uma outra unidade de medida, mas que a gente não vai trabalhar com ela, em energia térmica por coulomb de carga, tá? O nome dessa grandeza física é a força eletromotriz, tá? Estou só falando para a gente ter esse conhecimento, mas nós não vamos entrar nisso aqui em detalhes. Uma lâmpada de 3 volts, ela é chamada de 3 volts, por quê? Porque ao ser submetida a uma DDP de 3 volts, ela tem a capacidade de transformar 3 joules de energia elétrica em luminosa e térmica, por coulomb de carga que atravessa a lâmpada. Então, você está vendo que esses joules estão ligados diretamente então, com essa tensão que ela vai estar, tá? E aí ele conta, se a DDP dos terminais for inferior a 3 volts, ela transforma a cada coulomb uma quantidade menor que 3 joules, né, de energia elétrica em energia não elétrica, brilhando menos a nossa lâmpada. Então, se eu dou uma DDP menor, a lâmpada brilha menos se ela for uma lâmpada incandescente. Nós já falamos isso, mas é que vai voltar esse assunto daqui a pouco. Caso a DDP seja maior, o filamento da lâmpada vai se romper, que foi o que nós vimos ali. Agora também falando, embora estivesse falando da intensidade da corrente elétrica, né, mas falando lá do fiozinho que se rompe, que a lâmpada queima, o fusível queima, tá? E aí a gente consegue já chegar agora aqui do que seria essa resistência. Mas primeiro apresentando os resistores, né?
Resistores, esses que muitas vezes em casa a gente chama de resistência, né? Quando o seu chuveiro queima, você sabe, né? Ah, precisa trocar a resistência, ó, a mãe fala, né? Na verdade, precisa trocar o resistor. Esse é um erro que a gente tem, né? Em vez de falar o nome certo, o nome físico, né? Essa aqui a gente fala um nome mais comum, que é resistência. Então, na verdade, é o resistor, né? O que é o resistor? São esses aparelhos aqui que a gente está vendo, ó. Esse aqui é o do chuveiro. Esse é o antigo do chuveiro, né? A maioria dos chuveiros agora nem mais é assim tanto, mas quando você tem aquele maiorzão, né? Mas a ideia é a mesma. Tem o fio e tal. Bom, quem foi que começou a trabalhar com isso, né? E quis entender, então, também a relação entre ADDP, né? E ao aumento da intensidade. Foi um cara, que inclusive vai ter o nome dele agora aparecendo aqui pra gente, com esse nome maravilhoso aqui. Eu não sei se é George, se é Jorg, né? Simon Ohm, tá? Não é homem, é Ohm, tá? O Ohm fez, então, várias experiências, né, com condutores metálicos com tensões elétricas diferentes. Então, ele quis ver essa diferença entre das tensões elétricas com relação à intensidade da corrente elétrica, tá? E aí, né, ele começou, ele criou, então, assim, pra gente, esses tais resistores que nós estamos vendo aqui. E o que é, então, para a gente terminar, porque só tem mais 2 minutos, um resistor? Ah, peraí, eu já estou querendo me adiantar, cadê aqui no texto? Bom, a gente encontra resistor, que nem eu falei aqui no chuveiro, na lâmpada e aqui no circuito eletrônico. Basicamente, né, a gente vai ter resistores em aparelhos que vão ter a capacidade de aquecer, né? A gente usa que nem no secador elétrico, né? A gente usa isso, o resistor lá dentro, para justamente fazer o calor que a gente precisa para poder secar o cabelo, para poder também se aquecer. O aquecedor comum também de casa também serve, tá? Então, na verdade, ele está, nesses casos, convertendo menos coisa em energia elétrica, que nem na lâmpada, e mais em calor, mais em energia térmica. Até por isso que você usa essas lâmpadas incandescentes nas granjas, né? Para poder aquecer as galinhas, tá? Bom, né, se eu me adiantar... Não, não quero falar isso aqui agora, não. Vamos ficar por aqui. Então, para fechar, um resistor é um desses equipamentos aqui, comumente utilizados para que a gente possa obter energia térmica a partir da energia elétrica. Porque uma das coisas que acontece com ele é justamente esse aquecimento. A lâmpada incandescente ela também pode ser considerada um resistor, já que grande parte da energia elétrica, a energia que ela pega, ela converte mais em energia térmica do que em energia luminosa. Na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente começa a trabalhar com as contas em relação à tal da resistência, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Novamente, se você tiver com dúvidas em cima disso, releia esse texto, tá? E se quiser, já começa a tentar fazer os exercícios, tá bom? Vejo vocês, então, acho que só na sexta-feira que vem, né? Tchau, gente. Até mais. Fique em casa!